chamo Maciel Chester, eu sou escritor independente e eu vou mudar minha vida em 180 dias. Eu fiz um planejamento de conteúdo, onde eu vou estar publicando no meu Instagram vários conteúdos todo santo dia sobre escrita, filmes e séries. E são coisas que eu gosto de fazer, mas para minha carreira de escritor dar certo, eu preciso parar um pouco de mimimi e focar em mim. Isso significa que eu deixei de andar com pessoas, isso significa que eu já estabeleci sims e nãos na minha vida, isso significa que eu quero correr atrás. Eu comecei a ser escritor quando eu tinha uns, 14 anos de idade, porque foi quando eu comecei realmente a escrever. Mas eu sempre fui um contador de histórias, sempre gostei de criar coisas assim relacionadas a personagens com bonequinhos que eu desmontava. Eu era meio o Sid do Toy Story. Então, quando a minha mãe faleceu, essa criatividade ela ficou muito mais fluida, porque eu não tinha muitos amigos, as pessoas não me entendiam e foi uma forma de eu buscar um refúgio. Então, eu comecei a criar histórias com os bonequinhos e anos depois, uma amiga da minha mãe, ela simplesmente falou que a minha mãe queria ser escritora. E eu fiquei triste no momento porque eu sabia que minha mãe, ela tinha talento, mas infelizmente o câncer levou ela e, bom, ela não pôde realizar esse sonho. E eu tomei esse sonho pra mim. Tomei no lance de, não assim roubar, mas no lance de tipo assim, querer honrar, sabe? Eu realmente quis fazer alguma coisa por ela e, enfim, ter perdido ela, não ter tido pai e ter problemas familiares foi uma parada que me destruiu por muito tempo, mas a escrita, ela sempre esteve comigo, a criatividade sempre esteve comigo e sempre foi uma fortaleza. E eu tenho que honrar essa parada, eu tenho que fazer por merecer e eu vou construir um conteúdo bacana aqui pra vocês. Desculpa a emoção, mas eu vou construir uma parada bacana pra vocês porque, enfim, tem muitos leitores que gostam das minhas histórias e tem outros muitos leitores aí no mundo afora que eu sei que vão gostar das minhas histórias, só que faltou um pouco da minha dedicação de simplesmente criar conteúdos que as pessoas realmente gostariam de ler. E, bom, eu sou filho de vó, né? Cresci com a minha avó me deu tudo. Ela é minha heroína e hoje eu tenho minha noiva. E as duas me apoiam pra caramba. Então é por isso, por conta dessas 3 mulheres e por conta do apoio de vários outros leitores que eu estou aqui querendo lutar por uma carreira justa. Mas no Brasil não é tão fácil. Só que eu não tô aqui pra ficar chorando sobre o quão é difícil ser um escritor. Eu tô completando quase uma década aí como autor independente. Já tenho 5 livros publicados, sendo 3 físicos e outros 2 que estão aí pro Kindle, né? Como eu disse, tem A Pele que Vestimos, tem Sal, que tá concorrendo ao Prêmio Kindle agora de 2025, tem Nós Estivemos Aqui, que concorreu ao Prêmio Kindle 2023, e outros aí. E eu tô escrevendo bastante, eu tô querendo mudar, eu tô querendo fazer com que a minha carreira ela não seja uma carreira estagnada e eu tô querendo fazer valer a pena. Então assim, se você ver esse vídeo, me segue no Instagram e já se inscreve aqui porque eu vou postar, eu não sei se diariamente aqui no YouTube, as etapas de como tá funcionando a publicação com a Flive e como que tá sendo a minha escrita, mas eu vou tentar dar o máximo. Tentar não, porque tentar é uma coisa que já tá meio fadada a eu desistir. Então, tipo assim, eu vou fazer conteúdos aqui que realmente explorem esse lado mais de bastidores de escrita, dessas paradas que, tipo, realmente mostram o meu dia a dia. Como eu disse, eu não tenho muitos amigos, eu não tenho pessoas que me chamam pra sair, eu não sou uma pessoa que fica saindo muito, então eu não vou gravar muito fora, mas eu vou mostrar como que é o meu dia a dia, escrevendo e criando personagens, trabalhando também com as indicações das coisas que a Flive fala pra mim, tipo, cara, você precisa resolver isso, precisa fazer aquilo. Então eu vou gravar e eu vou mostrar minha rotina aí do zero, né? Do zero, entre aspas, né? Começando agora com esse vídeo, até eu alcançar
o dia da publicação do meu livro, que é daqui 180 dias, né? Em novembro a gente já vai ter aí A Pele que Vestimos físico, vai abrir a pré-venda na Flive. Então eu quero dar duro, eu quero trabalhar duro para mostrar para vocês aí que as minhas histórias têm potencial e que tudo isso vale a pena. Eu gostaria de agradecer algumas pessoas, tipo a Vitória, a Letícia, a Cibele, as Sisters Bookiolic, que é a Paty e a Lin, a Larissa e a Clarissa e a... Enfim, todas essas pessoas que têm me apoiado, sabe? Que têm me ajudado pra caramba. Então, assim, tem as queridas das Gêmeas, tem outras pessoas incríveis que me apoiam, especialmente a Vitória, que ela sempre conversa comigo e ela sempre me apoia nas loucuras, mesmo falando assim, véi, estou fazendo um vídeo aqui, o que você acha disso? Ela fala, mano, faz, tá muito louco. Então, tipo, obrigado pela empolgação de vocês, obrigado pelas resenhas de vocês. Eu sei que eu esqueci alguns nomes, porque são muitos, mas muito obrigado por tudo. Vocês me fazem querer continuar a escrever livros e eu fico muito feliz por poder realizar o sonho da minha mãe de alguma forma, e eu tô disposto aqui a ser um autor best-seller, então eu vou ralar para isso acontecer e eu conto com vocês aí do outro lado para ver essa coisa acontecendo. Então, assim, bora comigo, porque eu não sei o que vai dar. Daqui 180 dias muita coisa pode mudar, daqui 180 dias, enfim, um dia de cada vez. Eu sei que tem um monte de gente fazendo vídeos assim e eu me inspirei neles, então eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero simplesmente mostrar que eu sou um escritor e que eu vivo disso e que por mais difícil que seja, esse sonho vai se tornar realidade. Então eu não vou ficar aqui falando só de coisas tristes, né? Nem vou ficar só agradecendo, mas eu vou mostrar pra vocês que, cara, é isso que eu quero fazer, e eu quero tornar esse sonho realidade, e eu sei que ele só vai se tornar realidade se eu colocar a mão na massa e se eu ser grato às pessoas que me ajudam e me ajudaram. Então, assim, muitos de vocês eu não conheço pessoalmente, mas eu sou muito grato, e eu tô fazendo esse vídeo mais para contar um pouquinho sobre mim, sobre os meus livros, né? Inclusive, vou mostrar um deles, que é o Transtorne. Esse livro aqui foi o que fez a parada toda começar. A Aladdin dos livros, ela publicou uma resenha que eu mandei para ela de presente, e ela foi a primeira pessoa a me dar a oportunidade. E ela falou sobre o Transtorne, e muitas pessoas acharam que o Transtorne era um livro como The Boys, tipo, que era muito puxado como The Boys. Mas quem lê Transtorne sabe que tem uma pegada mais gótica, uma parada meio Tim Burton com super-heróis tipo Umbrella Academy e outras histórias. Claro, sempre vai ter a parte sociológica sobre falar, né, de humanos contra mutantes, contra heróis e tudo mais, só que a minha história ela tem muito mais a ver com política e psicologia. E essa psicologia tá por trás de algo que tem um plot aqui que muitas pessoas piraram. Então, assim, eu recomendo que você leia Transtorne e não o julgue, tadinho, antes de lê-lo. Porque tem muita gente que não lê porque acha que vai ser um X-Men, um The Boys da vida, e não é. Se você gosta de algo que, tipo, simplesmente explode sua cabeça e não segue uma linearidade, leia Transtorne. Eu só falo pra você dar uma chance porque Transtorne é o meu queridinho e foi por conta desse livro que eu comecei a criar conteúdo no passado, aí eu perdi meu Instagram e agora eu tô retornando. Então eu só vim falar um pouco mais dele porque, cara, ele foi muito sacrificado, tadinho. Mas foi um livro que muitas pessoas gostaram, muitas pessoas fizeram resenha, então dê uma chance para Transtorne, beleza? E o outro livro que eu vou publicar com a Fly, vou pegar meu Kindle porque só tem ele no Kindle, é o A Pele que Vestimos. Não sei se tá focando. Enfim, é esse aqui, A Pele que Vestimos, que conta a história do Yuri e da Lia. É a história de um cara que perdeu a namorada, que perdeu o trabalho, que não vê mais graça no mundo. E sim, é um pouco inspirado em mim. Mas é um cara que, apesar de ser uma pessoa aí que tá meio perdida no mundo, e ele é coreano, mas ele nasceu no Brasil, então, tipo assim, ele luta com essa dualidade, sabe, da nacionalidade dele, porque ele não sabe se ele é coreano, se ele é
brasileiro e ele não se encaixa na Coreia, não se encaixa no Brasil e ele fica muito deslocado, ele acaba se afastando da família. Então, certo dia, um amigo dele chama ele para uma festa e ele conhece uma menina, a Lia, que ela é musicista, ela é uma menina forte e ela tá sempre querendo o bem dos outros, menos o dela. Então, tipo assim, A Pele que Vestimos é sobre o encontro de duas pessoas que simplesmente estão quebradas. E os dois vão juntando um caquinho um do outro, mas não significa que juntar os caquinhos um do outro vai fazer com que eles se completem. Então, tipo assim, A Pele que Vestimos fala muito sobre bipolaridade e saúde mental, e é um livro que eu recomendo que você leia quando você estiver bem. Eu sei que é um livro e eu tenho que vendê-lo totalmente porque a meta é vender ele, e se eu quero ser um autor best-seller, eu quero que você compre. Eu não vou ser hipócrita. Mas todos os meus livros, eles contêm gatilhos, porque eu escrevo coisas baseando-se assim, na realidade de coisas que acontecem com nós, seres humanos. A gente é falho. E eu não gosto muito de fazer com que os meus personagens sejam super fofos e dóceis, e eu não acho legal. Então os meus personagens, eles têm um peso nas suas histórias que faz com que gere gatilhos em alguns leitores. Então eu não recomendo que você faça a leitura deste livro se você não estiver bem. Mas eu recomendo que você leia ele se você estiver bem e se você gostar desse tipo de conteúdo. Porque existem livros tipo 30 Reasons Why, Normal People, entre outros, tipo Por Lugares Incríveis, que abordam temas, as pessoas leem e não acontece nada. Mas eu preciso deixar claro que contém gatilhos e é um livro pesadinho. Então, assim, prepare para chorar em posição fetal e também para ter raiva de personagens escrotos, porque alguns leitores falaram que, nossa, tem personagens aí que dá vontade de dar um soco. Então é isso. Eu sou um autor independente, você agora já me conhece, sabe que o meu propósito é ser um autor best-seller e que eu quero honrar o sonho da minha mãe. E é isso, não tem mais muito o que falar, eu creio que eu fui o mais sincero possível aqui. Eu fico olhando pro lado porque eu tenho um pouco de vergonha da câmera, mas que comecem aí os jogos vorazes da minha carreira de escritor e bora pra cima. Então, assim, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e eu espero de coração que você aproveite essa experiência comigo, que eu consiga agregar alguma coisa pra você. E se você gostar de romances que fazem você chorar em posição fetal ou livros de thriller e suspense que vão explodir a sua cabeça, eu recomendo que você dê uma olhada nos meus livros. Tá lá nos destaques do meu Instagram, mas você pode procurar por Pedro Marcel Chester na Amazon, que você vai me encontrar lá. Eu tô cabeludão, mas enfim, você vai me encontrar. E é isso. 180 dias para fazer com que a minha carreira de escritor tenha uma guinada.